Então, eu gostaria de apresentar para vocês as nossas palestrantes, a Cristiane Munhoz, que a sua formação profissional ela é fisioterapeuta, professora universitária aposentada da Unimar, com mestrado em morfologia. A Cristiane ela é espírita há mais de 30 anos participa do NEAP. Ela é expositora espírita, ela é membro da diretoria do Núcleo Espírita Amor e Paz, responsável pelas aulas do curso básico de Espiritismo do Evangelho segundo o Espiritismo às segundas-feiras. Também é expositora do grupo Pérolas do Evangelho da série Fonte Viva sextas-feiras. É uma das coordenadoras do grupo de pais da Escola de Educação Espírita Infanto-Juvenil do NEAP. Uma das coordenadoras do GARI, que é o grupo de apoio à reforma íntima também do NEAP. Membro da equipe de atendimento fraterno e da equipe de passistas. E eu já gostaria de apresentar para vocês também a nossa segunda palestrante, que é a Karina Rafaeli, que tem a formação profissional de médica, especialista em diagnóstico por imagem, com área de atuação em ultrassonografia. Ela é espírita há mais de 20 anos e participa do NEAP há 12. É expositora espírita, e uma das coordenadoras do grupo de estudo aprofundado do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece às segundas-feiras. Também é expositora do curso básico de Espiritismo do módulo Livro dos Espíritos às quartas-feiras e às quintas-feiras do Livro dos Médiuns, todos no NEAP. Também faz parte do grupo de expositores do Pérolas do Evangelho da coleção Fonte Viva às sextas-feiras. É dirigente de uma das nossas reuniões mediúnicas, coordenadora do grupo de pais da Escola de Educação Espírita Infanto-Juvenil e do GARI, junto com a Cris. Também participa da equipe de atendimento fraterno e de passistas, e também é membro da diretoria do nosso Núcleo Espírita Amor e Paz. Então, eu deixo vocês com essas belíssimas companhias de Cris e Karina para nosso tema da noite. Fiquem à vontade. Boa noite, amigos queridos. Eu vou iniciar a nossa conversa hoje, a Karina continua. E hoje a gente tem 2 momentos na mesma fala, né? Um momento feliz por estarmos aqui juntos mais uma vez, um momento delicado por causa desse tema. Nós deveríamos estar exultantes para falar em valorizar a vida. Mas o subtema é um tema que preocupa a todos. E, mais uma vez, a doutrina espírita mostra como, acima de tudo, junto à fala cristã, existe sempre uma preocupação de utilidade pública com a felicidade do próximo. Então, é interessante que nós possamos conversar hoje um pouquinho sobre esse tema, mesmo ele sendo tão delicado. Então, hoje, a mim me coube, falar com vocês e mostrar algumas estatísticas, falar sobre a incidência, sobre o método que a estatística traz, que é mais utilizado para você cometer o suicídio, as causas e os tipos, tá? Então, vamos na definição. Suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Isso é uma definição clássica de exterminar a própria vida. Porém, no livro Céu e Inferno, Kardec diz assim também: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, como a gente faz a referência pela definição, não é? Mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então vejam que passo largo que a definição toma quando a gente dá esse alerta importantíssimo. Nós vamos falar nos tipos de suicídio, o direto e o indireto. O direto está muito mais relacionado à definição clássica que a gente acabou de ler. O indireto está bastante relacionado com o alerta de Kardec no livro Céu e Inferno, que diz: o suicídio não consiste somente no ato voluntário de morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Mas nós vamos voltar lá, quando a gente falar dos tipos, tá? Principais causas de óbito no Brasil, é interessante a gente dar esse panorama para a gente se situar um pouco em que nível de ocorrência o Brasil está com relação ao suicídio. Então, o câncer por ano mata em torno de 147 mil pessoas. As doenças respiratórias, 97 mil pessoas ao ano.
As doenças circulatórias, 90 mil ao ano. Por exemplo, um derrame, um AVC. As doenças isquêmicas, infartos, hipertensão e insuficiência cardíaca, de 84 a 31 mil por ano. Causas externas, acidente de trânsito, transportes terrestres, 35 mil ao ano no nosso país. Lesões autoprovocadas, 12 mil ao ano. É uma taxa elevada. Tanto é que nós estaremos completando mais ou menos 10 anos, onde a Organização Mundial de Saúde alerta todos os países do planeta para estarem atentos com relação ao suicídio, em função da preocupação da recorrência dessa ocorrência. Estatística geral. 23 pessoas, mais ou menos ao dia, cometem suicídio no Brasil. O Brasil ocupa o 8º dentre os países com o maior número de suicídios ao ano do planeta. É o 8º lugar do planeta. 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Homens cometem mais suicídio, porém é provável que as mulheres tentem mais consumar o ato. Só não está estatisticamente provado porque faltam dados concretos. A análise dos dados, a captação dos dados corretos não é muito fácil, não, para esses setores, para essas secretarias que fazem esses cadastros de estatística. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Ministério da Saúde. Entre 2011 e 2018, foram notificados 339.730 casos de violência autoprovocada. 33% deles classificados como tentativa de suicídio. Olha que taxa alta, tá? Já é um dado um pouquinho mais recente. Vocês veem, eles conseguiram fechar esse dado em 2018. Jovens entre 15 e 29 anos representam 45% deste total. Os estudantes são 30% dos casos notificados, e logo após vem as donas de casa, com 23% das notificações. Vejam bem, é através deste caminho estatístico que os órgãos governamentais conseguem promover as campanhas e direcionar as campanhas para que todo esforço possível seja feito para impedir a ocorrência do suicídio. E a gente já vê na estatística uma preocupação clara com relação à população jovem, bem clara. O método pelo qual se comete suicídio com mais frequência tem um caráter cultural, ou seja, em cada região tem um método específico. Mas, normalmente, são essas 3 técnicas que aparecem: o enforcamento, a arma de fogo e o envenenamento por pesticidas, principalmente. Vamos lembrar que numa população com mais de 60 anos, já entra na estatística um método de atear fogo no próprio corpo e de saltar de grandes alturas. Eles aparecem com mais frequência nessa faixa etária, após os 60 anos. Antes disso, esses são os 3 que aparecem mais. No Brasil também, em primeiro lugar, o enforcamento. Estados Unidos, por exemplo, arma de fogo. Envenenamento bastante próximo a cidades circundadas por áreas rurais. Estatísticas no estado de São Paulo. Nós temos uma estatística já repetitiva do biênio 2013 e 2014, que diz assim, que a região metropolitana de São Paulo registrou o maior número de óbitos por suicídio, 38% do total no estado. Mas é natural, né? A densidade populacional lá é muito grande. Marília e Ribeirão Preto têm as maiores taxas de suicídio entre jovens. Em Marília, por exemplo, 8,6 casos por 100 mil habitantes. Isso já é um dado comprovado em 2016, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais próximos de nós, né? Considerando-se a população por grupos etários, evidencia-se maior risco de morte por suicídio entre as idades de 15 e 39 e de 40 a 59, cujas taxas foram de 6,9 e 7,4 óbitos por 100 mil habitantes, respectivamente, em Marília, relacionado à nossa cidade. Nós temos uma taxa alta, tão alta e preocupante, que a gente tem esse gráfico aqui, que ele saiu muito pequenininho, mas foi o que a gente conseguiu fazer, e vamos só tentar enxergar que Marília
é a segunda cidade elencada no gráfico. Porque lá, o último dado dela, o total de pessoas por 100 mil habitantes que cometem suicídio, é muito alto. Então, na região central de São Paulo, a gente tem um total de 8,7. Em Marília, 8,6. Então, se você comparar a densidade populacional da região metropolitana de São Paulo e a nossa cidade, é uma taxa muito preocupante para a nossa cidade. E nesse gráfico, por exemplo, nessa tabela, não aparece, por exemplo, Araraquara. E nas últimas informações estaduais, Araraquara já se tornou uma cidade preocupante, em função do número de suicídios que estão acontecendo lá. E vejam bem, nessa figura de 2014, não aparece Araraquara ainda. A gente só não tem ainda publicado outras estatísticas por causa do tempo. Isso não é tão rápido como deveria ser. Formas de suicídio. As formas de suicídio, elas têm sempre uma implicação social através da ética, da bioética, através da visão religiosa, da visão moral e da visão jurídica. Então, vamos ver alguns termos relacionados às formas de suicídio, que às vezes passam um pouco rápido pela nossa atenção, quando a gente pensa no suicídio apenas individual, né? Então, a automutilação, suicídio individual. A eutanásia é um tipo de suicídio onde se caracteriza a finitude da vida com o auxílio de alguém. Então, a pessoa escolhe morrer e pede ajuda. Esse tipo de suicídio, em alguns países é autorizado juridicamente, em outros não. Está correndo na mídia, ultimamente, a semana passada, um italiano que pediu no seu país para passar pela eutanásia e foi negado juridicamente. Está passando aí nas redes sociais. A ortotanásia é a morte natural sem sofrimento. Então, para diagnósticos fechados, existe essa opção da pessoa estar em tratamento, sem tratamentos invasivos que possam aumentar o sofrimento, sendo que a cura não ocorreria da doença. A distanásia já tem uma visão um pouquinho mais cruel. É o prolongamento da vida com medidas inúteis que favorecem o sofrimento da pessoa. O homicídio suicida é aquele indivíduo que mata primeiro e mata mesmo os atentados terroristas e depois ele se mata. O ataque suicida mata todo mundo, pode ser que morra o indivíduo que está cometendo esse erro ou não. O suicídio em massa são atos normalmente relacionados a fanatismo religioso, pessoas que, ao mesmo tempo, tomam substâncias envenenadas para fazerem uma grande viagem astral, é um grande equívoco e normalmente é relacionado a questões religiosas. Fatores de risco e causas. Primeiro elencado, transtornos mentais ou psicológicos. Entre eles, o mais recorrente é a depressão. Depois vem a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Abuso de drogas, alcoolismo e abuso de medicamentos. Estresse, que podem estar sendo gerados por dificuldades econômicas, privação da liberdade, aí é bom lembrar esse isolamento social que a gente está passando aí há 7, vai para 8 meses já, e problemas de relacionamento ou bullying, e aí a gente pode até elencar outros, mas só para a gente lembrar o que será que pode causar estresse numa pessoa a ponto dela querer atentar contra a própria vida. E antecedentes de tentativas de suicídio. Esse item é interessante, né? Aparece nas estatísticas mais recentes. Então, atenção, fator de risco. Quem já tentou? Não conseguiu, mas já tentou. Né? Interessante e importante, muito importante. Hoje, no virtual, nas plataformas virtuais, na tecnologia de manipulação que a gente tem e de convivência, nós temos uma mudança de comportamento. Então, o suicídio, que era um tema tabu, passou para o virtual, para as plataformas virtuais, com frequência com postagens negativas. Então, já passamos por situações, por exemplo, de programas e sites de computador que trazem para o indivíduo que está seguindo aquela pessoa que está postando aquilo, desafios que chegam
ao suicídio. Como é o caso desse jogo que chamou a Baleia Azul. Eu espero que chamou, né? Eu espero que ele não exista mais. Ele fazia isso com as pessoas que seguiam esse jogo. Também existe uma série que foi muito famosa no ano passado, esse 13 Reasons Why, né? As 13 razões do porquê, e alguns filmes. Então, a gente passou de uma época que não se falava no assunto. Tanto é que as estatísticas eram mais difíceis de serem feitas. Só de 2013 para cá que a coisa está aumentando muito, porque era tudo muito escondido e pouco falado. Então, nem se registrava um óbito por suicídio. E aí, a coisa fica mascarada, não é? Até maio de 2020, então vejam bem, o isolamento começou em março. Então, abril, maio, 2 meses. Existe uma plataforma digital que fez uma estatística e mostrou para a gente que, com relação a esse tema polêmico, que é o isolamento social, o que aconteceu nessa plataforma? Aumentou 42% as notícias, então as pessoas entram nessa plataforma e conversam na plataforma uma com as outras, sobre suicídio. Isso equivaleu, né, a 103.923 menções ao tema. Então, pessoas entrando nessa plataforma, até maio, todo esse número de pessoas para falar de tristeza, de isolamento, de depressão, que queriam acabar com a própria vida. Vejam bem. Essa plataforma também identificou um aumento de 34% de publicações positivas. Olha que interessante. Então, do mesmo jeito que aumentou as pessoas entrando nessa plataforma digital e falando das tristezas, das dificuldades, desse isolamento, dessa dor incalculável que estavam sentindo, outras pessoas, atestando aqueles depoimentos, entravam na plataforma com publicações positivas, para tentar elevar o ânimo, sabe? Olha que interessante, mesmo no virtual, um tentando ajudar o outro. Muito interessante essa estatística, né? E houve uma diminuição de 90% nesta plataforma de piadas sobre o suicídio. 90%. Então, vejam como a gente consegue ver que a sociedade, mesmo no virtual, está começando a se alertar também para essas questões importantes. Tipos de suicídio: direto ou intencional, ou indireto. Ah lá, eu disse que a gente ia chegar a conversar sobre isso, né? Direto ou intencional, resulta do ato consciente. Há planejamento da morte, e às vezes com detalhes. O modo indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. A gente encontra esse conteúdo nesse livro de Emmanuel, né, pelo Chico, Religião dos Espíritos, tá? Então, modo direto ou indireto. E a gente está falando bastante do direto. Falamos das formas, não é? Dos métodos, a estatística. Vamos falar de alguns comportamentos que a gente pode aplicar para cometer a si próprio, para cometer o suicídio indireto. Então, vamos lá. Comportamento autodestrutivo indireto inclui consumo excessivo de bebidas alcoólicas, uso de qualquer tipo de droga, consumo de cigarros, ingestão de quantidades enormes de alimentos, consumo de alimentos prejudiciais à vida, negligência com a própria saúde, automutilação, sem consumar. Você só se machuca, mas não consuma o ato. Condução imprudente de um automóvel. São apenas alguns exemplos de suicídio indireto. Olha como a gente precisa, nesse momento, refletir sobre o que a gente pode estar fazendo com a nossa vida sem perceber que a gente está se matando. Ou então a gente percebe e finge que não percebe. A depressão, vamos falar um pouquinho da depressão, ela é a causa mais recorrente dos casos de suicídio consumado. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostração, algumas vezes sem um motivo evidente, ou desencadeada por gatilhos, a morte de alguém,
o desemprego, alguma questão pessoal que se está passando. É considerada a quarta principal causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, no planeta todo, a quarta principal causa de incapacitação. A pessoa não consegue trabalhar e não consegue viver. Organização Mundial de Saúde, dados de 2019. Então, conseguimos os dados mais recentes. No Brasil, 5,8% de pessoas sofrem de depressão, o que significa 12 milhões de pessoas. A média global é 4,4%. O Brasil é o campeão de porcentagem em pessoas deprimidas da América Latina. Ele está em primeiro lugar. A ansiedade no Brasil, que é um transtorno emocional também, que pode levar à depressão ou estar associado, tem uma taxa de 9,3, olha só. 5,8 já é muito, né? 9,3, e está presente, na sua maioria, nas mulheres. A ansiedade precursora, muitas vezes, da depressão, ou inserida como um sintoma da própria. Os atendimentos ambulatoriais e internações no Sistema Único de Saúde relacionados à depressão cresceram entre 2015 e 2018 52%. E nesses 52%, a faixa etária de 15 a 29 anos teve um crescimento de 115%. Então, vocês imaginem os jovens buscando auxílio, tratamento, só no Sistema Único de Saúde, em grande escala. Esse é um levantamento muito importante, principalmente pelo caráter preventivo. A depressão é mais frequente entre mulheres, exige atenção e tratamento. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Por que é importante a gente colocar esse trechinho, mesmo para quem está ouvindo e não tem a menor ideia do que seja uma serotonina? É para a gente ter a ideia científica de que depressão não é frescura. Depressão pode não ser aquela tristezinha. Depressão pode estar relacionada, e sempre está, com uma alteração bioquímica intracraniana no cérebro gravíssima e que precisa de tratamento. E que a pessoa que está passando por ela, muitas das vezes, não tem condição de buscar isso sozinho. Então, esse é um grande alerta. Embora nem todos os pacientes deem sinais de que vão fazer isso, alguns sinais devem servir de alerta, como frases pessimistas que podem estar relacionadas ao estado depressivo, mudanças de comportamento, isolamento, agressividade, passividade ou agitação. Atenção. A Karina vai voltar nisso com a gente, tá? Como a gente vê nas estatísticas, a grande preocupação também com relação aos jovens em estados depressivos e cometendo muitos suicídios, ou suicídio sendo consumado, vale a gente lembrar uma fala de Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, neste livro, As Dores da Alma, quando ele fala de depressão. Então, nós vamos lembrar. A questão aqui, a gente está pensando no jovem, no adolescente, pensando na fase difícil que esse indivíduo está passando, a fase de mudança, e a doutrina espírita explica isso também, lembrando a todos, pelos espíritos superiores falaram isso, que o espírito, na adolescência, consegue fazer o encaixe total no físico e transborda a sua natureza para que ele reencarne. Então, na adolescência, existe a completa consciência do espírito que você já foi. Mas vejam bem, aquela consciência esquecida. Então, é na adolescência que passa a aflorar os seus hábitos como espírito. Passa a aflorar os seus pensamentos. Só que você chegou lá nesse período, passando por uma infância, passando por uma educação familiar, passando pelo convívio de amigos. Então, a adolescência é uma fase muito delicada, é uma fase de transição. E aí, esse autor divino, esse espírito divino, fala assim para a gente. Em muitas circunstâncias,
a depressão pode ser um período de transição, de mudança, de crescimento. Olha como combina com o adolescente, né? Época de tristeza que antecede novos horizontes de amadurecimento do ser. Olha como isso casa para o adolescente. Os fenômenos da vida se organizam sempre em ciclos de troca de antigos conceitos por outros mais novos, para o momento atual da consciência. Olha só que lindo. Somos também natureza, com estações de alegria, de entusiasmo, de moderação e desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Então, sabe aquela sensação do adolescente, aquela questão de se trancar no quarto, aquele momento de achar que ninguém gosta dele, aquele momento de achar que o nariz é grande, que a orelha é saltada, que a roupa dele nunca combina, que ele não sabe dançar, e que, sabe esse momento? Fase das estações, entrada para uma fase de amadurecimento, e precisa de toda a atenção familiar e de todo o cuidado, principalmente porque os jovens estão inseridos nesse mundo tecnológico, onde tudo aparece numa telinha e o ser está totalmente isolado, totalmente sozinho, não é? Bom, eu vou concluir a minha parte com uma fala do Divaldo. Quero compartilhar com vocês a fala. Olha aqui. Necessário que o homem assuma as responsabilidades da vida e instrua-se nas leis que lhe regem a existência, aprimorando-se e reunindo valores de que possa dispor nos momentos desafio, a fim de superá-los e reorganizar-se para os futuros cometimentos, até o instante em que se lhe encerre o ciclo biológico. Estará, então, liberado da matéria, mas mantido na vida. Olha o que o Divaldo fala nesse livro, Temas da Vida e da Morte. Fala para a gente, nós vamos ter problemas aos milhões, nós vamos ter situações para serem resolvidas, muitas e tantas, e a gente vai estar no compromisso de resolvê-las ou de se resignar com elas, até que o nosso ciclo biológico acabe, até que a gente desencarne naturalmente. E aí você vai perceber que você continua vivo. Mesmo você, que resolveu os problemas ou se resignou, ainda continua vivo. Karina, minha querida, é com você. Pessoal, boa noite, queridos amigos. Que alegria nós estarmos aqui, todos reunidos para celebrar a vida, reforçando o quanto é importante viver. Então, nós vamos ver nesta última parte, vamos falar sobre as consequências pós-venção e prevenção. Inicialmente, nós vamos ver as repercussões para a pessoa que se suicidou, para a família e para a sociedade. E é um grande desafio nós tratarmos desse tema, como a Cris colocou, porque nós vimos com ela que já faz parte de um quadro dramático de saúde pública. Muito bem, meus amigos, vejam, todas as religiões, elas são convergentes no mesmo ponto, de que abreviar a vida é uma infração moral, uma infração à lei de Deus, contrária à lei natural. Mas o Espiritismo, ele tem um diferencial, porque ele vem comprovar, através de diversos relatos, pelo intercâmbio mediúnico, com aqueles que cometeram o suicídio, que eles continuam vivos, com os mesmos problemas, arrependidos. Eles contam como eles estão no plano espiritual, a sua situação de infelicidade, apenas mudaram de plano, porque a vida continua. Então, meus queridos, nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus e já existíamos antes desta vida, e vamos continuar existindo após a morte. Aqui nós estamos realizando, no plano da matéria, uma passagem de muitos aprendizados.
e que são extremamente importantes para a nossa evolução. Morre o corpo físico, desintegra o corpo físico, mas nós continuamos nos manifestando a nossa individualidade através de um outro corpo mais sutil que nós chamamos de perispírito. Então, nós temos muitos relatos em várias obras, como Memórias de um Suicida, um clássico da literatura espírita, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, considerado pelo próprio Chico Xavier um dos melhores livros espíritas que vale a pena nós lermos. Nesta obra, nós temos relatos impressionantes, fortes, trazidos pelo espírito Camilo Botelho, que cometeu o suicídio, e ele narra a sua condição no mundo espiritual. E nós temos outras informações, através de muitas obras de Divaldo Pereira Franco, coleção André Luiz, mensagens na Revista Espírita, na obra O Céu e o Inferno, uma obra da codificação, na última parte, nós temos muitos relatos de espíritos que cometeram o suicídio, e eles vão contar que estão arrependidos e a sua situação de infelicidade no mundo espiritual. Muito bem. Nós vamos então agora ver as consequências espirituais, as consequências individuais. Independente da forma de suicídio, o indivíduo vai ter consequências a curto, a médio ou a longo prazo, em ambos os planos de vida, no físico e no espiritual. Os espíritos superiores da codificação, eles vão tratar do assunto no item 6, desgosto pela vida, no capítulo 1 do livro 4 do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, onde Kardec vai fazer uma série de investigações a respeito do tema. E os espíritos superiores vão dizer que a consequência, ou seja, a expiação, que é a consequência de uma falta, é proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias. Então, meus amigos, como sempre, qualquer transgressão que nós cometemos contra a lei de Deus, essa é a regra. E olha, todos nós somos infratores ainda da lei de Deus, em menor ou maior grau, porque nós somos os espíritos imperfeitos, os espíritos de terceira ordem da escala espírita. É o nosso momento evolutivo. Portanto, cabe ressaltar aqui que cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Tudo vai ser avaliado e vai ser considerado na contabilidade divina, porque Deus é amor. Deus não é punição, não é castigo. Ou seja, a intenção será levada em conta. O contexto histórico da pessoa, o seu grau de consciência, o nível de maturidade espiritual, tudo entra nessa análise pela espiritualidade superior dentro da dinâmica da lei de Deus, que é perfeita. E nesse sentido, na questão 957 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão nos esclarecer que as consequências do suicídio para o indivíduo são as mais diversas. Não há penalidades fixadas. E, em todos os casos, são relativas às causas que o produziram. Então, isso é muito importante. Nós não podemos generalizar. Então, não tem penalidade fixa, tipo, se suicidou, vai para o Vale dos Suicidas. Não é assim. Embora isso aconteça. Então, vamos dar aqui 2 exemplos para que a gente tenha uma ideia da situação. Primeiro exemplo. Então, imagine um político golpista, corrupto, ele desviou bilhões de dinheiro dos cofres públicos, que era para a saúde, para a educação, desviou para o seu bolso. E dessa maneira, ele ajudou a provocar a morte de muitas pessoas, que ficaram sem exames, sem procedimentos, medicamentos, tratamentos diversos, enfim. E com a área da educação, nem se fala, educação deficitária, com crianças envolvidas ali no processo, enfim. Esse político foi pego e se matou. Esse é um caso
grave, com consequências graves, já no plano físico. Segundo caso, uma menina de 15 anos com um pai agressivo, órfã de mãe, engravida do primeiro namorado, o pai a coloca para fora de casa, o namorado a abandona e ela comete suicídio. Percebem a diferença? Tudo isso vai ser analisado dentro do que os espíritos superiores nos trouxeram, o contexto todo, histórico, espiritual, a intenção. Isso é muito importante. Porém, dizem os espíritos superiores que existe uma consequência que todo suicida vai passar, não vai escapar, que é o desapontamento, a decepção. Porque, meus amigos, a vida com toda a sua movimentação ativa não acaba. Somos imortais, vamos viver para sempre. Então, com a morte, nós voltamos para a verdadeira pátria, o mundo espiritual. Aqui nós estamos realizando a fase material, a fase biológica, importantíssima da nossa existência. Sendo assim, a sorte daquele que abreviou a vida, dizem os espíritos, não é a mesma para todos. Uns vão entrar em uma expiação imediata, outras numa nova existência que será pior daquela que foi interrompida. Então, Kardec, nos comentários dessa questão, ele vai dizer que, na maioria dos suicidas, predomina o remorso, porque fizeram uma coisa inútil. Os problemas não foram resolvidos, as aflições que passavam na vida não acabaram. A sensação é de decepção. Dentro de todo esse contexto, é sempre bom nós lembrarmos que muitos espíritos, eles repetem o suicídio em várias reencarnações consequentes, seguidas, e acabam desenvolvendo uma espécie de mecanismo atávico, e eles tendem a pensar nessa possibilidade com recorrência em todas as reencarnações. E a espiritualidade, que nos ampara muito e sempre, precisa de um longo tempo de trabalho para intervir nesse processo. Então, nós temos o caso, por exemplo, do gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que foi um brilhante expositor espírita, mas ele era um potencial suicida. Jerônimo, ele dava palestras na maca, chegava na casa espírita, não conseguiam entrar com ele pela porta, às vezes não passava a maca com ele, entrava pela janela. Mas Jerônimo Mendonça, até os 19 anos de idade, ele foi um atleta com uma boa saúde física, e depois ele desenvolveu uma artrite reumatoide, ficou impossibilitado, acamado, paraplégico e não se mexia. Mas ele ficou dessa maneira para que não cometesse novamente o suicídio. Então, aquilo que a gente acha que é uma desgraça, né, estar acamado, na verdade, é um mecanismo divino da misericórdia de Deus a nosso favor. Muito bem. Vamos ver, então, os impactos desta tragédia na sociedade, de uma maneira em geral, amigos, familiares e tudo mais. Primeira questão, meus amigos, é a culpa. Importante para aquele que vivenciou uma perda trágica dessa maneira, fazer uma ressignificação de tudo isso. A culpa, ela precisa ser trabalhada. Aquela sensação de, onde foi que eu errei? O que será que eu deixei de fazer? A pessoa que se suicidou, ela não sabe e não consegue continuar vivendo na situação em que se encontra. E a resolução do problema para ela, naquele momento, é o desaparecimento. É matar a dor que ela sente. Muitos não queriam realmente se matar, e sim acabar com o sofrimento, matar a dor. E muitas vezes a família fez tudo para ajudar a pessoa. Outras vezes foi difícil perceber a gravidade do quadro, a dimensão do problema, porque aquele que tem pensamentos suicidas pode não conseguir se expressar e até os mais próximos talvez não consigam perceber os sinais indiretos que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é importante entender que
suicídio foi uma decisão da pessoa e não culpa daquele que ficou. E muitas vezes o suicida quer que alguém se sinta culpado mesmo, deixando cartas, bilhetes, etc. Uma outra questão é a questão do estigma, que é uma espécie de rótulo negativo gerado pela sociedade na família que passou por um processo de suicídio. Então, as pessoas julgam, tem algumas falas antifraternas, tipo assim, mas você não percebeu? O que você fez para evitar isso? Perguntas insensíveis. Então, há um estigma que a sociedade coloca em torno do suicídio, da família que vivencia isso e que nós precisamos quebrar. As alterações psíquicas, então depressão, ansiedade e vários transtornos mentais que precisam de todo um suporte terapêutico, precisam ser tratados. Nós temos estudos científicos que mostram que cerca de 60 pessoas podem ter um impacto maior com a morte de um companheiro por suicídio. E os envolvidos, eles são chamados de sobreviventes enlutados. Imagina um adolescente que se mata. Ele impacta uma escola inteira, 500 alunos, 1.000 alunos. Então é importante o sobrevivente falar sobre o assunto. E é muito comum nós ouvirmos no meio espírita nossos companheiros dizerem assim, não pode falar, faz mal para o suicida, não vai falar, ele sofre. Não é dessa maneira, pessoal. A pessoa, ela pode e deve expressar as suas dificuldades, sim, buscar ajuda e aprender a orar pelo ente querido durante o processo de suporte. Não adianta ela não falar, porque ela está pensando, ela está sentindo, está sofrendo. E nós sabemos que o pensamento carrega o sentimento que gera a vibração e chega até o ente querido. Então não adianta ela não falar, ela está sentindo, aquilo está vibrando e vai chegar aonde o ente querido estiver, pelo mecanismo da transmissão do pensamento pelo fluido cósmico universal. Então, nós temos que ir nos esclarecendo para acabar com essas falas que são falas antifraternas. A pessoa precisa buscar ajuda. E aí nós vamos ter, nessa obra que narra a história de Camilo Botelho, então Memórias de um Suicida. Camilo Botelho cometeu suicídio quando encarnado como Camilo Castelo Branco, o escritor português. E narra a história dele com mais 4 companheiros, que foram resgatados pela equipe de Maria, Mãe de Jesus, um espírito de escola, espírito escolhido para fazer o acolhimento de todos os necessitados, os suicidas no plano espiritual. Precisaria ser um espírito extremamente amoroso para organizar todo esse trabalho maravilhoso no plano espiritual. Então, Maria é a mentora, ela faz o acolhimento, tem todo esse trabalho e é a mentora da colônia correcional da Legião dos Servos de Maria, no plano espiritual. Então, um desses companheiros, só para a gente falar sobre as consequências, né, na família de um suicida, Jerônimo de Araújo Silveira, eles estão, então, lá na colônia correcional, internados no hospital, foram resgatados pela equipe da Legião dos Servos de Maria, e Jerônimo de Araújo Silveira quer visitar a família de qualquer jeito. Revoltado, difícil, teimoso, de pouca compreensão. Eles estão lá em tratamento, não há liberdade de ação pela condição de adoecidos da alma, mas ele insiste em visitar a família. E a espiritualidade superior acaba autorizando a visita pela possibilidade de aprendizados para Jerônimo. Na verdade, a espiritualidade mentora estava poupando Jerônimo de mais decepções. Então, Jerônimo tem autorização e vai. E encontra a família num quadro de total desestrutura. Um filho preso, a esposa e a filha mendigando e prostituídas, tudo isso após o suicídio do pai, que era o alicerce, o provedor da família e tudo mais. Né? Então, para a gente lembrar que
nós podemos ter consequências muito sérias para a família de um suicida. E como superar, então, essa tragédia, né? Como superar o suicídio? Então, nós vamos ter a pós-venção, que é um termo introduzido no Brasil em 2011, é um termo trazido por uma tese de mestrado da psicóloga Karen Scavacini. E significa qualquer ato apropriado de ajuda que aconteça após o suicídio, com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a viverem melhor, com mais produtividade, com menos estresse, dar esse suporte a eles. Então, são ações, são atividades, intervenções de suporte e assistência para os impactados por um suicídio, ou seja, os sobreviventes, para recompor a vida dessas pessoas. E, nesse sentido, a primeira questão é tentar entender a situação sem encontrar culpados. Isso é muito importante. E é importante vivenciar o luto, que é um processo saudável para a pessoa ressignificar a sua vida após a perda. Normalmente é um luto mais intenso, é maior do que um luto de perda por uma doença, por exemplo. Mas é um processo importante. É sofrido, há uma adaptação, isso vai passar se houver um bom suporte, e chegará um momento que a pessoa, ela vai parar de sofrer, e ficará saudade. Ela vai lembrar daquilo, óbvio, como é que vai esquecer? Imagine se é uma mãe com um filho que se suicidou, faz parte da sua história, mas ela não vai mais ter aquele sofrimento intenso, e para isso é muito importante nós introduzimos as terapias de reequilíbrio psíquico, ajudam demais nesse sentido. E nós temos os queridos psicólogos, psiquiatras, que dão todo esse suporte terapêutico. Muito bem. Nós temos as ações de apoio na casa espírita, que já já nós vamos falar. E um caminho que é extremamente interessante, como sempre, é a oração. No primeiro momento, no sofrimento intenso, naquele desespero, muitas vezes a pessoa não consegue fazer a oração ou ler uma página edificante. Ela está em desespero. Então, vamos pedir ajuda. Pedir ajuda também para os espíritos protetores, nossos anjos de guarda, para os companheiros da casa espírita, para que façam as vibrações, as orações pelo ente querido, até que dentro do processo, com o tempo, a pessoa vai conseguindo orar pelo ente querido que se for. Meus amigos, Deus é Pai soberanamente justo e bom, amoroso, nos dá novas oportunidades. A vida continua e nós podemos recomeçar. Isso é possível através de uma nova reencarnação, com novas programações. Portanto, para os familiares de um suicida, mantenham a esperança, a postura de oração pelo ente querido e a certeza de que o sofrimento não é eterno, ele passa. E em breve seremos todos reunidos novamente, com novas programações, com novas oportunidades. Muito bem. Como é que nós vamos identificar um potencial suicida, aquele que traz as ideações autodestrutivas? Então, ele tem um estado mental que é caracterizado por uma ambivalência, porque todos nós temos a pulsão ou o instinto de morte e de vida. No potencial suicida, o desejo de morrer e de viver estão em conflito. O indivíduo, ele quer sair da dor, e muitos não querem realmente morrer, estão infelizes com a vida, mas nesse momento, se for dado apoio emocional e o desejo de viver aumentar, diminui o risco de suicídio. Então, esse é o objetivo, estimular a vida, né, o instinto de vida. E rigidez mental são aqueles pensamentos fixos, os sentimentos constritos, ou seja, pessoas que pensam constantemente sobre morte, sobre suicídio, e não são capazes de perceber outras maneiras de sair do problema. É o monoideísmo.
e que muitas vezes é potencializado, essa fixação mental, por espíritos que se afinizam com a questão. Obsessores, influências espirituais, vínculos do passado. É importante ficarmos atentos com mudanças de comportamento, então comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família, com amigos, isolamento, agressividade, todas essas mudanças, alterações de sono, alteração de apetite, né? Então precisamos ficar atentos. Tem muito a ver com a questão da autoestima, então isso precisa ter suporte. Ele traz sentimentos de culpa, de ressentimentos, que vão levar a algumas falas, alguns comentários do tipo: eu queria desaparecer, vou deixar vocês em paz. Eu queria dormir e não acordar nunca mais. Eu quero morrer. Eu sou um peso para você. Eu não aguento mais. Você vai ser mais feliz sem mim. Eu não posso fazer nada. Então, são falas características. Tem um histórico, normalmente, de algum tipo de perda recente, então morte, separações, divórcios, golpes financeiros, conflitos diversos. E as alterações psiquiátricas, a Cris já citou algumas, então associada com depressão, esquizofrenia, então tudo isso nós precisamos ficar atentos, né? O uso de drogas e de álcool são fatores extremamente agravantes, potencializam o ato, então são sinais de alerta. Temos aqui os sinais de alarme, né? Então a pessoa começa a se desfazer de objetos de estimação, o abuso de drogas, aumenta o uso da injeção de álcool, dramatiza comportamentos com violência, estar sob pressão por certo período de tempo, mudar subitamente seus hábitos alimentares e de dormir, não ter esperança no futuro, não tem metas, não tem objetivos, assume riscos fora do comum, fazer comentários indiretos sobre não existir no futuro, sobre as pessoas estarem felizes sem elas, falar de morte o tempo todo. Então, são várias frases que são para nós sinais de alerta. Muito bem. Ações de apoio. Qual que é o objetivo dessas ações aqui de apoio? É dar esperança para que as coisas, dizendo a ele que as coisas podem ser melhores, sim. Então, uma das questões importantes é isso, ouvir. Escutar o que ele tem a dizer, esse potencial suicida, com cordialidade, com respeito, buscando um lugar adequado para conversar com tempo, sem julgamentos, sem interrupções. Então, trabalhar a empatia, né? Colocar-se no lugar dele, tentando entender os seus sentimentos, as suas dificuldades. Então, isso é extremamente importante para que nós possamos fazer um vínculo. E aí lembrar de não deixar a pessoa sozinha, dependendo da gravidade da situação, é a vigilância ativa, cuidar dos acessos, então objetos cortantes, armas, lençóis, cordas, tudo isso precisamos estar atento, mas acima de tudo, criar o vínculo para buscar a ajuda profissional. Né? Os nossos companheiros, aí, nossos colegas médicos, psicólogos e tudo mais. E lembrar que nós temos algumas ficções envolvidas aí no assunto, né? Aquela história assim, cão que late não morde. Morde sim. As pessoas que ficam ameaçando só querem chamar atenção e não se matam. Mentira. Muitas pessoas ameaçaram, deram avisos e se mataram. Né? E nós temos também vários grupos de apoio, como o CVV, temos grupos de psicólogas aqui em Marília, vários projetos, tem esse projeto Viva, várias ONGs que dão todo esse suporte nessas ações aqui de apoio. Nós temos a cartilha da Federação Espírita Brasileira em defesa da vida, suicídio não. Nós temos várias orientações espíritas aqui nessa cartilha, não tem como falarmos de todas, mas nós selecionamos aqui uma orientação do espírito Manuel Filomeno de Miranda,
que vai falar para nós a respeito da rigidez mental, que ela é muito complexa, precisa ser trabalhada, combatida. Então, ele faz algumas orientações. Por exemplo, ele diz isso daí. Olha, vamos fazer o esclarecimento das consequências no plano espiritual, do ultraje, as leis divinas, da dor que vai acometer os familiares. Mas isso vai depender do grau, do nível ali da questão. Porque quando a pessoa está no desespero, ela não consegue ouvir e ficar pensando em consequência nenhuma. Ela está fixada naquele problema, na sua dor, né? Então, essa orientação depende do nível ali, precisa ser avaliado. Mas, sim, a intenção é fazer um diálogo com bondade, com paciência, e Manuel Filomeno, ele sugere uma coisa interessante. No diálogo, tentar sugerir para esse potencial suicida dar-se um pouco mais de tempo. Olha que interessante. Por que isso? Porque nesse dar-se um pouco mais de tempo, o problema que a pessoa está vivenciando pode alterar a sua configuração, pode mudar. Então, muito interessante essa orientação do Manuel Filomeno. E ele fala, precisamos estimular a valorização pessoal, acendendo, sim, uma luz no fim do túnel, do seu desespero e tudo mais. Então, e ele vai falar sobre as leituras edificantes, sobre a oração, sobre todo o processo de suporte da casa espírita, que nos ajuda muito. A casa espírita com passes, água fluidificada, todo esse processo. Nós temos o atendimento fraterno na casa espírita, que é mais um suporte complementar. A Federação Espírita Brasileira, ela oferece capacitação para os trabalhadores atendentes fraternos, especificamente com relação ao suicídio, que nós podemos fazer online. Então, a Casa Espírita tem toda uma proposta de acolhimento, de consolação, de esclarecimento, como ferramenta de superação, para reintegrar a pessoa à vida, e também os familiares, né, ou pessoas que perderam entes queridos, e nos traz esperança. Então, o atendimento fraterno, a reunião mediúnica são muito importantes. E as palestras, principalmente o Evangelho, e aqui no Núcleo Espírita Amor e Paz nós temos uma peculiaridade, que é esse grupo aqui, o GARI, Grupo de Apoio à Reforma Íntima, onde todos os atendidos no atendimento fraterno são encaminhados para cá. É um grupo terapêutico muito interessante, onde nós vamos trabalhando todas as questões, o objetivo é a reforma íntima à luz do Evangelho. E a reunião mediúnica, né, com o atendimento dos espíritos envolvidos, atendimento dos familiares. Então, a Casa Espírita, ela é um belíssimo suporte para essa questão. Sempre nós vamos incentivar o Evangelho no lar, as orações, os estudos e tudo mais. E o tratamento, né? É todo um tratamento espiritual envolvido. E para nós finalizarmos, eu trouxe para vocês esse trecho de Kardec do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Então, Kardec diz assim: a calma e a resignação na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Naquele tempo, século XIX, eles usavam loucura para todas as alterações psíquicas. Mas, meus amigos, olha, a calma e a resignação, ou seja, todo esse suporte, esse alicerce trazido pela doutrina espírita, nos ajuda muito pela compreensão dos grandes pilares. Então, a imortalidade da alma, a reencarnação, as leis de Deus, a fé no futuro, somos imortais, o intercâmbio entre os dois mundos, né? A nossa situação como espírito imortal, quem somos, de onde estamos vindo, para onde vamos. A doutrina resgata o Evangelho de Jesus, celebrando a vida como oportunidade divina, como manifestação do amor e misericórdia de Deus a nosso favor. Então, essa compreensão nos dá suporte para nós enfrentarmos a impermanência da vida, trabalharmos os desapegos, as nossas dificuldades e sofrimentos de uma maneira melhor, com uma postura proativa, por isso que é preventivo.
Meus amigos, nós temos respostas seguras no Espiritismo, que nos ajudam demais no entendimento da lógica, no entendimento pela lógica, né? Porque é uma fé raciocinada. E aí nós vamos superando, adotando posturas de superação, porque a gente compreende as questões. Então, escolher a vida é o melhor caminho. A morte não vai solucionar os nossos problemas. Portanto, para os irmãos que cometeram esse ato insano e que nos escutam nesse momento e que estão arrependidos porque a vida continua, nós devemos orar, com a certeza de uma nova oportunidade, mantendo sempre a esperança e a alegria de viver. E eu peço permissão para fazer uma pequena oração que eu gosto muito. Ela é intitulada Prece de Amor de Emmanuel. E nós vamos finalizar e vamos abrir para as perguntas, mas eu gostaria de finalizar com ela, para os nossos queridos irmãos suicidas, e que diz assim: como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare em todos os teus passos. Deus te abençoe. Muito obrigada, meus amigos. Eu vou fechar aqui, Mirella, para a gente poder conversar. Obrigada, Karina. Obrigada, Cris. A palestra foi esclarecedora, não é? Nós temos aqui já o adiantado da hora, mas nós podemos, e eu peço a gentileza, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que seja breve, mas aí a gente pode deixar aí uns 5 minutinhos para a gente conversar, se porventura alguém tem algum questionamento, alguma colocação para fazer, nós estamos às ordens. Tem uma pergunta. Isso, ele quer saber como é que fica o perispírito depois do ato do suicídio. Depende da forma que a pessoa se matou? Karina, pode falar ainda. Sim, Jean, depende de todo esse contexto, depende da forma, mas há uma lesão no perispírito. E isso vai precisar ser, entre aspas, refeito, né? E por vários processos, né? Uma nova reencarnação vai ser necessária também, viu, Jean? Mas depende, sim, depende da forma, só que há uma lesão no corpo espiritual, sim. Você quer complementar, Cris? A gente pode, para que as pessoas possam entender bem, quando esse espírito se reabilitar o suficiente para poder reencarnar, vamos supor que ele tenha tentado suicídio tomando um veneno, tá? Vamos imaginar. Vamos lembrar que o perispírito é aquele mata-borrão. Então, ele volta, o perispírito, né, a reencarnar, embalando aquele espírito, mas vai voltar para a carne, e não seria de se estranhar que essa pessoa tivesse um sistema digestório frágil, né? Frágil para digestão, frágil por causa da marca perispiritual. Vocês se lembram que o perispírito entrelaça, né, todas as nossas células. Então, é só para a gente ter um exemplo, né? Porque vai essa marquinha, muito embora ele esteja reabilitado a reencarnar, pode ser que vá uma marquinha para o plano biológico, ok? Então, eu queria saber, assim, no caso do entorno que contribui para um suicídio, ou então aqueles que preveem que isso vai acontecer, que está chegando às vias de fato, e não se omite, né, para ajudar essa pessoa, esse espírito, quais seriam as consequências para esse entorno? É como a do suicida? Como que funciona? Como que responde por isso? Olha, Karina, você me dá licença, se você quiser complementar, sim, né? Veja bem, Alcione, a cada um, né, a sua culpa. Não só uma pessoa que pode fazer o máximo do seu ser para ajudar o outro numa questão de tentativa de suicídio,
como para qualquer outro sistema, né? Para ajudar qualquer outra pessoa em sofrimento. Se houve uma omissão egoísta, ele responderá por isso como um equívoco bastante sério, né? Por não ter aplicado a caridade, né? Ou a amar ao próximo como você se ama, né? Você não fez pelo outro o que você gostaria que fizessem para você. Então, é o mesmo sistema. Você pode deixar de ajudar alguém em sofrimento e aquela sua falta de ajuda se juntou a outros fatores e a pessoa foi a óbito, mesmo que não seja suicídio, você responde pela omissão, ou se for por um suicídio, você responde pela omissão também. E lá no plano espiritual, tudo tem o seu valor específico. E nós aqui, tão pequeninos, a gente supõe que esse tipo de consideração vai acontecer. Supõe pelas orientações dos espíritos superiores, mas qual vai ser o julgamento, como será avaliado isso, a gente não faz ideia. Ou, pelo menos, se a Karina tiver que completar. Nós temos uma outra pergunta aqui no chat, que é, se existe algum tempo pré-estabelecido para o espírito de um suicida permanecer no Vale dos Suicidas ou para reencarnar? É o Norton, né? Não, Norton, não existe um tempo fixo. Os espíritos superiores são bem claros, eles disseram lá que não existe penalidades fixadas. Então, vai depender de todo o contexto, como nós analisamos, né, a história, a intenção, todo aquele histórico, grau de maturidade e tudo mais, então não tem um tempo fixo para que se fique lá, e nem uma penalidade fixa também. Então, cada caso é um caso, e ele vai ser analisado dessa maneira, dentro da dinâmica da lei divina. Vamos lembrar, né, Karina, que as preces de quem ficou, né, encarnado, auxiliariam muito esse espírito a aceitar ajuda, auxiliaria muito esse espírito a encarar o novo desafio, né, de estar sendo ajudado, auxiliaria muito as equipes espirituais de apoio. Então, as preces dos encarnados fazem a diferença, também. Então, nós vamos encerrando, né, agradecendo a presença de todos e levando conosco a importância da doutrina espírita no sentido de que o conhecimento que ela nos traz nos ampara e nos fortalece nas nossas decisões do dia a dia, não é? Então, é um tema complexo, mas que a gente precisa discutir e sempre discutir para que possamos ter maior clareza para não só enfrentar os nossos problemas, como auxiliar o nosso próximo, não é isso? Então, nós encerramos por aqui, agradecendo a presença de todos. Karina já fez a nossa prece de encerramento. Então, que todos tenham uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.